Olá, bem-vindo de volta, você, membro da Guarda Imperial, que foi recrutado para patrulhar o planeta de Armagedon. Se você está seguindo a série até aqui, você sabe que o Gasgo Mago Urutraca prometeu voltar e hoje ele vai chegar num estouro. Mais uma grande WOG, uma cruzada dos Pele Verde atacando novamente o planeta de Armagedon, um local onde ele prometeu para os outros Warboss que iria ter uma briga de verdade. Mas se você está no solo, não se preocupe, porque lembre-se, durante os 57 anos que o planeta ficou em paz, após os orcs serem expulsos na sua maioria do planeta, com exceção daqueles que fugiram para a floresta tropical e conseguiram ficar ali, formando tribos e evoluindo para uma sociedade mais primitiva, o planeta foi reconstruído e as forças da Marinha Imperial no espaço foram amplamente reformadas e modificadas para evitar que um novo ataque como o anterior acontecesse outra vez. Então, durma tranquilo, guarda, pode soltar a tua arma lá, porque com certeza a Marinha vai impedir qualquer ataque no planeta. Bem, lembre-se que haviam 3 estações de monitoramento construídas agora nas rotas estáveis do imaterial para o sistema. A viagem no universo do 40.000 não é de sair em qualquer ponto e chegar em qualquer ponto. Dá para prever aonde o inimigo vai sair por uma rota, uma corrente no imaterial. Considere que o imaterial é como um oceano, como Magnus diz, existem correntes de energia. Quando tu entra no imaterial, tu sai em outro ponto, e esses pontos são relativamente estáveis. Portanto, se tu quer entrar no sistema de Armagedon, tu vai acabar saindo em uma dessas entradas. Então ali foram colocadas estrategicamente 3 estações de monitoramento. Elas eram quase que uma pequena fortaleza. Elas são guarnecidas, elas têm algumas armas, mas elas não são feitas, não é uma fortaleza em si, ela é um posto avançado. Ela consegue se defender de uma, talvez 2 naves menores com certeza, mas não é assim uma coisa que vai impedir um ataque maior. O objetivo dessas estações era dar o aviso. E um belo dia, na estação de Dante, porque o nome das estações foi dado conforme os heróis da Primeira Guerra do Armagedon, na estação Dante veio um comunicado um pouco assustador. Os orcs... Os orcs vieram com tudo e em toda a velocidade. Eles chegaram assim, quando tu entra num sistema, tu geralmente entra num ponto mais estável, longe de objetos sólidos, como planetas, asteroides e coisas assim. Os orcs, meu amigo, tu acha que eles vão se importar com isso? Eles chegaram muito, muito mais perto do que o imaginado. A estação, quando percebeu que estava entrando no sistema, as naves já estavam em cima dela. Elas engoliram e bateram na estação como se fosse tu passar numa lombada sem tu ver a lombada. E eles continuaram atravessando. E aquela estação que era para segurar o avanço talvez alguns dias, tudo der certo, umas semanas, acabou mandando o aviso no momento que ela foi devastada. Não sabia ao certo a quantidade de naves que estava nesse ataque, mas todo mundo esperava que fosse uma WOG, um ataque feroz. Então o sistema como um todo estava pronto para lidar com isso aqui. A primeira coisa foi
agregar e reunir, no caso agregar e reunir praticamente a mesma coisa, desculpa sinônimos, mas no caso reunir as naves da Marinha num ponto para lidar com a ameaça. E agora o comandante da Marinha aqui era o Almirante Parol. E o Almirante Parol, muito competente por sinal, sabia que ele tinha que atrasar os orcs e antes de colocar todas as suas cartas no jogo, antes de mostrar toda a força da sua marinha, ele iria precisar testar os orcs, ver o quanto que eles tinham de força e se valia a pena um ataque frontal e se com as forças que ele tinha ali no sistema ele iria conseguir segurar os orcs. Então ele precisava de mais inteligência, de saber um pouco mais sobre o inimigo do que simplesmente atacar às cegas, porque atacar às cegas geralmente leva a baixas desnecessárias. Para isso, eles fizeram uma emboscada próximo ao planeta de Pellucidar, que eu trouxe aqui para o sistema para vocês entenderem um pouquinho melhor, o sistema de Armagedon. O planeta de Pellucidar é um planeta com alta gravidade que os orcs teriam que passar próximos na sua direção, que eles estavam vindo uma linha reta para o planeta de Armagedon. E ele utilizaria a gravidade do planeta para acelerar as suas naves e atacar os orcs de um ângulo que eles não esperavam. Ele, como eu falei, era um almirante bem competente e ele fez uma manobra utilizando naves mais leves e cruzadores leves, na verdade, e destroyers. Os orcs foram pegos totalmente de surpresa, achando que aqueles humanos patéticos iam tentar defender só o planeta de Armagedon. Bem, os humanos patéticos vieram por trás, começaram a soltar torpedos gigantes, baterias de armas de laser enormes, que essas armas que tem as Lance Batteries, que são as armas das naves. Deixa de ser um canhão laser, mas com alta precisão, devastando o flanco do avanço dos orcs, por um ponto onde eles não imaginavam. As naves mais leves dos orcs que foram imobilizados ou ficaram perdidos, ou algumas saíram sozinhas da formação para lutar contra as naves imperiais, achando que ia ter uma vitória fácil. Boa sorte com isso. Elas começaram a se destacadas demais, além de um verdadeiro enxame de pequenos aviões e bombardeios, que chamar isso aí de avião chega a ser feio. Eram umas naves meio que um ferro velho empilhado com várias armas, munições e motores desproporcionalmente grandes, mas elas equivalem a um veículo aéreo e elas estavam vindo também junto com as naves maiores na direção daquela tropa avançada, naquele regimento avançado, naquele esquadrão, acho que é o correto, comandado pessoalmente pelo Almirante Parol para tentar impedir e avaliar as forças inimigas. Durante esse ataque inicial, a Marinha Imperial mostrou a sua óbvia superioridade em questão de qualidade. Um Thunderhawk ou um Thunderbolt, que são, no caso, as naves que eles vão utilizar no espaço, as pequenas para combater as outras, fizeram um estrago tremendo naquele enorme enxame de ferro velho que estava vindo para cima das naves maiores, permitindo que as naves maiores concentrassem nas naves dos orcs. E como essas naves que estavam separadas ali eram as mais leves e rápidas, eles causaram 60 baixas confirmadas, ou seja, 60 naves dos orcs foram destruídas para nenhuma baixa imperial significativa. No caso, os pilotos ali dos Thunderbolts e dos Thunderhawks estavam morrendo alguns, assim, era para eles a taxa de morte por matar era de 1 para 12, mas eles conseguiram manter pelo menos as naves maiores seguras. Enquanto isso, as naves maiores causaram uma destruição devastadora no avanço dos orcs. Infelizmente, nem tudo é boa notícia. Os orcs possuíam em torno de 50 Kill Cruisers. Os Kill Cruisers, o que seria isso? É cruzador
mortal seria, acho que uma tradução legal, só que como é em orc é cruzador mortu, é porque eles falam errado. Mas essas naves são mais perto do que os orcs têm de algo padronizado. Toneladas e toneladas de ferro e armadura, com muitas armas, mais do que deveria ter ou deveria ser possível, atirando na direção do inimigo. Então isso aí traz o Daka pesado, e esses Kill Cruisers os orcs possuíam acima de 50. Aquele esquadrão leve não ia conseguir lidar com todo esse poder de fogo, e eles começaram a fazer então uma manobra de evasão, utilizando ali o planeta e a gravidade dele para escapar com alta velocidade e acelerar rápido e fugir do avanço agora dessas naves maiores dos orcs, diferente das naves imperiais que possuem um sistema e cada uma tem uma classe. As naves dos orcs, cara, elas podem variar muito. O Kill Cruiser pode ser pequeno, pode ser gigantesco, então é difícil tu saber o que é o que na parte da marinha dos orcs, mas o que eles conseguiram com esse ataque inicial foi meio que frear um pouco o ataque dos orcs, já que eles tiveram que mandar essas naves maiores para o flanco para segurar esse avanço da marinha pelo lado, além de também identificar e classificar melhor que eles podiam as forças dos orcs. Em geral, eles tinham 50 daqueles Kill Cruisers, que seria um cruzador pesado na classificação imperial, e em torno de 300 naves menores da classificação de Destroyer ou frigata para a classe imperial. Essas naves menores foram 60 dessas que foram destruídas naquele primeiro conflito. Então, o primeiro sangue, o First Blood, foi para a Marinha Imperial. Parece que tudo vai dar certo, as esperanças estão boas. Em geral, o Império aqui no sistema de Armagedon tinha 48 naves pesadas e em torno de 300 a 400 naves mais leves. Os orcs vieram com 50 e em torno de 300 das mais leves. Parecia uma chance boa, só que as naves imperiais não estavam todas no mesmo lugar. Eles precisariam de tempo para organizar e concentrar a força. As diferentes naves estavam escortando, no caso, outras naves civis. Elas estavam protegendo locais importantes como o porto para equipar e reparar. Elas estavam em cima do planeta de Armagedon para evitar um ataque direto. Então as naves estavam bem separadas. E eu não sei se tu sabe, mas o universo é uma coisa gigantesca, então é demorado até as naves se juntarem. Durante esse tempo, o almirante parou, fez o possível para evitar o avanço dos orcs, atacando conforme ele conseguia naves suficientes. Eles faziam um ataque aqui e ali, atacando os orcs pelo flanco, atacando os orcs pela retaguarda, atacando os orcs pela frente. Onde estavam aqueles Kill Cruisers e aquelas naves mais pesadas, eles tentavam evitar. Se possível, uma ou outra nave dos orcs saía da formação e era destruída isoladamente, e o Império tentava manter o mínimo de baixas possível, e em torno de 10 a 12 naves maiores dos orcs eram destruídas para cada nave imperial que era perdida, das maiores também. Então parecia que ia dar tudo certo, ia ser uma coisa com economia de força, e o avanço dos orcs estava reduzindo. Além de também fazer esse ataque, eles utilizavam posições previamente construídas para impedir e dificultar o avanço dos orcs. Uma base escondida num campo de asteroide começava a atirar nos orcs que avançavam perto demais. Minas gravitacionais, que são enormes minas espaciais, meio que magnéticas, que causam uma devastação quando algo chega perto. Então eles atraíam os orcs para esses campos minados, para campos de asteroide com essas minas no meio. Ou tu batia no asteroide ou tu batia na mina, não tinha como passar.
foi realmente uma manobra de extrema habilidade. Parabéns para o Almirante Parou por evitar, eu ia dizer por parar, o avanço dos orcs aqui. Mas durante esses ataques, enquanto a força imperial estava se concentrando, que levaria algumas semanas para chegar na força total, os orcs tentavam chegar próximo do planeta de Armagedon, quando de repente uma mensagem chegou para o nosso almirante. Aquele ataque que ele estava agora já há dias tentando impedir não era o único. As outras duas estações, a estação Yarick e Mannerheim, também nomeadas pelos heróis de Armagedon, tinham mandado um aviso de socorro que os orcs estavam vindo. Mas como era possível, se ele já estava com os orcs lá e a marinha dos orcs estava na frente dele e ele não viu ele se dispersar para esses novos locais aqui nessas zonas mais afastadas do sistema, como pode os orcs estar vindo em 3 regiões diferentes? Bem, era exatamente isso que os orcs fizeram. Os orcs estavam vindo de 3 locais diferentes, e a cada ponto estável ali do planeta, do sistema, em alta velocidade, correndo para Armagedon. Correndo não, né? Voando. E a Marinha Imperial estava atacando, na verdade, a menor desses avanços, dessas frotas de naves dos orcs. Essa aqui seria apenas um ataque meio que de distração, enquanto os ataques principais estavam vindo praticamente ilesos na direção do planeta. E o que é pior, foi reportado pelas estações antes delas serem totalmente destruídas que a quantidade de naves que estava indo para o planeta era em torno de 2.000. Então não era 50, não era 300 pequenas, não era 350 no total, eram 2.350 naves diferentes que estavam vindo para o planeta. O esforço da Marinha até agora, não vou dizer que foi inútil, porque eles mataram uma quantidade absurda de orcs, mas não era o suficiente. Eles estavam bem despreparados para esse ataque aqui. Os orcs praticamente tinham uma vantagem de 5-1. Então, mesmo que eles destruíssem esse ataque aqui, os outros chegariam no planeta e era impossível eles impedir eles no espaço. Nesse momento, o Almirante Parou, fez um comunicado por Vox para os defensores lá embaixo. Abre aspas. É com grande pesar que eu tenho que confirmar que a ameaça dos Pele Verde retornou a Armagedon. 3 estações de monitoramento já estão destruídas. Nós não podemos confirmar ao certo a posição do avanço dos Pele Verde, mas posso dizer que eles estarão aí logo e em grande número. Ele falou essa mensagem com um peso no coração, porque o Parou realmente acreditava que a Marinha iria conseguir parar o ataque dos Pele Verde. Lamentável, inocente, mas uma mente inocente não tem maldade, e ele não imagina os horrores que tem lá fora. No milênio de 40.000, tu nunca vai estar preparado para o que o universo consegue jogar. É tanto orc que assim, é como se tu tentasse atirar num enxame de gafanhotos. Tu vai matar vários, mas tu não vai parar o enxame. E agora eles estavam se aproximando do planeta de Armagedon. A linha de defesa no chão vai ter que trabalhar também. Pega tua arma lá, começa a cavar uma trincheira nesse planeta tóxico, porque é lá fora que nós temos que manter os orcs. E a Marinha não parou. O Almirante sabia que um ataque frontal e direto e impedir os orcs de chegar no planeta era impossível nesse momento. O que ele poderia fazer
era tentar matar os transportes e dificultar ao máximo e tentar facilitar a vida do pessoal no chão, mas ele precisava manter a marinha intacta, porque o único jeito de retomar o planeta, ou até de isolar os orcs que caíram aqui, caso o planeta caísse, ia ser a superioridade no espaço. Se a marinha fosse sacrificada para tentar salvar o pessoal no chão, eles poderiam perder tanto o planeta quanto o sistema. Então ele tinha que manter a força, mas ele não ia deixar de lutar. Ele então decidiu atacar a retaguarda desses avanços maiores dos orcs para fazer a mesma coisa que ele fez com esses aqui, de fazer as naves maiores ficarem mais devagar, ter que ficar patrulhando, e isso talvez reduziria a quantidade de soldados lá embaixo que os orcs conseguiriam colocar de cada vez, e isso também permitiria que, se ele desse sorte, os transportes indefesos iriam estar juntos e ele iria matar milhões, se não bilhões de orcs com um ataque preciso. Porém, o Ghazghkull era inteligente. Atrás do seu esquadrão não estavam naves de transporte, mas sim uma arma secreta, rocks. O que é uma rock? Rock literalmente é pedra, só que falado errado, porque é um orc. Esses eram asteroides modificados e transformados em bases, praticamente uma estação espacial que se mexe, porque os orcs enfiaram motores enormes, e essas estações espaciais também vieram junto com outras naves maiores dos orcs que estavam por ali. Não iria ser um ataque fácil, e agora os orcs, por algum motivo, não sei se eles estão ficando inteligentes, mas quando eles perceberam que a marinha mudou a estratégia, eles começaram a focar todo o poder de fogo nas naves maiores, nos battleships e nos cruzadores pesados. Então um deles até foi danificado e ficou assim fora de combate para o resto da batalha. Então uma das maiores naves imperiais aqui, porque os orcs focaram toda a daca que eles tinham naquela nave menor. Quando começou o combate, eles estavam dispersos, atirando em várias naves, porém, do nada, os orcs começaram a concentrar e acelerar, quase que se suicidando na direção daquela nave maior, que apesar de ter derrotado várias outras naves dos orcs no processo, acabou recebendo dano crítico no motor, vários dos decks de arma foram destruídos, a nave não foi completamente, ela não explodiu, ela não foi perdida por total, mas ela não iria voltar a ver combate por anos e anos aqui, iria precisar de grandes reparos. Então, além de não ter conseguido parar os transportes, eles também acabaram perdendo um pouco do seu poder de fogo maior em uma das suas naves principais. E o porto, se você se lembra, existia um estaleiro de São Jones que foi construído para proteger e para reparar e para ressuprir a marinha. Até nesse processo eles utilizaram esse estaleiro para ressuprir os navios e fazer esses ataques, porém os orcs perceberam isso e eles viram que o estaleiro estava muito mais defendido do que da última vez. O que eles fizeram foi passar atirando, lançando gigantescos torpedos, balas enormes, toneladas de explosivos e mísseis, e eles devastaram o porto sem invadir. Eles simplesmente passaram atirando, e o estaleiro de São Jones, como é uma coisa imóvel e parada no espaço, não tem como desviar, os orcs simplesmente atiraram de longa distância, coisa rara para um orc, devastaram os estaleiros, então não dava mais para reparar ou construir as naves maiores. As pequenas eles ainda iriam conseguir reparar, e os orcs não tentaram um ataque direto. Eles até mandaram esquadrões para invadir, mas bem menos do que eles poderiam se eles quisessem colocar uma força realmente para isso.
Então os orcs deixaram o estaleiro em ruína e com uma força pequena ali de guerrilha para atacar e que ficavam nos decks inferiores do estaleiro, eles invadiram a parte mais subterrânea de manutenção e dessa região foi bem difícil para tirar os orcs, então eles iriam fazer a vida de qualquer um que estava tentando usar aquele porto para reparar e equipar novas naves, um inferno. Por isso, o estaleiro ficou praticamente inutilizado depois desse avanço dos orcs. E isso deu aos defensores lá embaixo algumas semanas para se preparar. Eles já estavam há anos, assim como a Marinha, sabendo que queria vir aqui para Armagedon, mas agora a realidade vai chegar neles e ela vai chegar com brutal força, porque os orcs vão descer dos céus, literalmente. Tudo de bom, vejo vocês na linha de frente, soldado, e que o Imperador nos proteja.